Nesse vídeo eu vou te mostrar como construir um miocário pequeno, compacto, que você pode ter em qualquer lugar, em qualquer cantinho da sua casa. Você vai produzir o seu próprio adubo em qualquer espacinho da sua casa. Qualquer espacinho que caiba uma caixa desse tamanho ou até menor. Sem cheiro, sem insetos e produzindo adubo de graça para você. Primeira coisa que você vai precisar é de uma caixa. Do tamanho que você escolher. Só tenha em mente que quanto maior a caixa, maior a quantidade de humus que você vai produzir. O que é importante nessa caixa é que você faça esses furos aqui. Esses furos no fundo da caixa vão servir para drenar o líquido que vai ser produzido no seu miocário. Você não quer que o seu miocário fique muito molhado e crie mau cheiro. Comece o material a apodrecer. Além disso, é importante fazer esses furos na lateral, em toda a lateral da sua caixa. A partir desses furos vai entrar o oxigênio, que é extremamente importante também para a sobrevivência das minhocas e para que você mantenha um ambiente aeróbico, que favoreça a reprodução de micro-organismos aeróbicos. Se você tiver um ambiente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio, você vai favorecer o crescimento, a reprodução de micro-organismos anaeróbicos que vão criar mau cheiro. Essa caixa com os furos é a caixa onde vão ficar o substrato e as minhocas. Essa segunda caixa aqui, vocês podem ver, ela não tem nenhum furo. Essa caixa simplesmente serve para colocar debaixo daquela primeira que eu mostrei. E aqui você vai conseguir recolher todo o líquido que drena da caixa que fica em cima com as minhocas. É um líquido que contém parte dos nutrientes do humus que está sendo produzido. Depois você recolhe esse líquido, dilui ele e você pode usar nas suas plantas. Já tenho a caixa onde vão as minhocas. A pergunta é, o que colocar aqui dentro? Aqui a gente tem rolinhos de papel higiênico, que eu cortei em pedacinhos menores. Papel pardo picado. Você pode usar também folhas secas. Pode usar jornal picado, contanto que ele não tenha aquela tinta brilhosa. Você pode usar papel picado. Você também pode usar papelão picado. Todo esse material que eu te mostrei, tudo isso é a parte de carbono que tem em qualquer compostagem. E o miocário nada mais é que uma forma de compostagem. As minhocas estão produzindo o adubo para colocar nas plantas. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que eu usei apenas esterco de cavalo. E a parte de carbono que tem no esterco de cavalo, como eu mencionei, é a palha que eles colocam no estábulo, que se mistura com o próprio cocô do cavalo. E o cocô do cavalo é a parte de nitrogênio, que também é extremamente importante em qualquer compostagem. E a parte de nitrogênio que a gente vai usar aqui, ou material verde, são restos de vegetal. Aqui eu tenho casca de cenoura, casca de banana, mas você pode usar qualquer resto de vegetal da sua cozinha. Eu só não recomendo que se use frutas cítricas, nada cítrico, porque as minhocas não se dão muito bem com material ácido. Um componente de nitrogênio bastante interessante e rico também é a borra de café. O café que você já usou, né, para fazer o seu cafezinho, você pega a borra. E aí você pode colocar o papel junto, o filtro junto, que vai servir como a parte de carbono. Eu gosto de usar também casca de ovo triturada, vai fornecer o cálcio, que é um nutriente também extremamente importante para as plantas. Aqui eu tenho cinza de madeira queimada, que é importante, que vai fornecer o potássio para as plantas. Mas se você não tem problema. A última coisa que eu gosto de adicionar é um pouco do humus, se você tiver humus no seu miocário anterior. Se você não tiver, pode colocar um pouquinho de terra. A importância de colocar terra ou humus é que aqui e na terra também já contém alguns micro-organismos que são importantes para iniciar o processo de decomposição. As minhocas trabalham em conjunto com os micro-organismos que vão decompor o material que as minhocas vão utilizar. Mas se você não tem nenhum desses materiais, não tem problema. Vai funcionar do mesmo jeito, só vai demorar um pouquinho mais. Então agora é só montar a casa delas. Eu gosto de fazer isso em camadas. Primeiro eu coloco a camada de carbono,
Importante, por que eu piquei tudo isso e simplesmente não usei a folha inteira, ou o papelão inteiro, ou até o rolinho inteiro? Porque a gente quer favorecer a reprodução de micro-organismos aeróbicos e as minhocas também precisam de oxigênio. Então, quando você coloca um material picado desse, você está favorecendo criar bolsões de ar, e esses bolsões de ar vão manter a oxigenação do miocárdio. Agora, terra ou adubo, café, borra de café. Pode botar mais uma camada de papelão picado, um jornal, enfim, o seu material de carbono. Se você tiver, coloca um pouco de cinza de madeira queimada, casca de ovo. Vou colocar mais um pouco de adubo. E agora o resto de cozinha, resto de vegetais. Nessa demonstração aqui, eu tô colocando os restos de vegetais picados, que é o que eu vou fazer com a banana, com a casca de banana. Eu vou picar já já essa casca de banana. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é ir congelando os restos de vegetais, porque assim eu não acumulo lixo na cozinha, não atraindo bichos, aquelas mosquinhas irritantes, nem mosca. Então eu congelo e depois, quando eu preciso, eu simplesmente pego esses restos de alimento, esse material congelado, passo no liquidificador, processo bem ele torna uma pasta. E ele também contém água, porque está congelado. E quando eu coloco no minhocário, vai ter alimento e também já vai ter uma certa quantidade de água, uma certa umidade. Provavelmente num minhocário compacto como esse, simplesmente fazendo dessa maneira, você nem precisa mais adicionar água. O motivo por que eu gosto de colocar esse material processado é porque as minhocas não têm dente. Então elas não mastigam. Como eu falei, o que ajuda são os micro-organismos, os fungos e as bactérias que vão decompor esse material, e aí a minhoca se alimenta tanto das bactérias, dos fungos, como também desse material já decomposto, já mais digerido ou mastigado pelos micro-organismos. A quantidade de alimento que você vai colocar vai depender da quantidade de minhoca que você tem. Então, como são só 100 minhocas, eu vou começar com pouco alimento. Mas qual a quantidade de alimento por minhoca? Na média, a minhoca come o seu peso por dia. Então, se você tem 1 quilo de minhoca, ou se você tem 500 gramas de minhoca, o que equivale a mais ou menos 1.000 minhocas, você, em teoria, na média, teria que colocar 500 gramas de alimento por dia. Mas na prática, o que você vai ter que observar é o seguinte: você não quer muito alimento sobrando, porque esse alimento vai apodrecer numa velocidade mais rápida do que as minhocas são capazes de transformar em humus, transformar em adubo. Então você vai ter que ficar monitorando. Coloca a quantidade, por exemplo, 500 gramas de alimento. Daqui a 1 ou 2 dias você volta e vê. Existe ainda alimento ali? Elas já decompuseram tudo? Se sim, você coloca mais e vai observando. A ideia, especialmente para um minhocário compacto desse, é que você tenha até dentro da sua casa. Então você não quer um minhocário que seja fedido e nem que atraia bichos. Então, 2 formas para não atrair insetos indesejáveis e nem criar mau cheiro no seu minhocário: não coloque alimento demais, ou seja, mais alimento do que elas estão consumindo. Também não deixe esse material aqui exposto, que vai atrair os insetos. Cobre com mais uma camada de adubo para cobrir esses alimentos. Aqui eu vou complementar com um pouco de humus de minhoca, do minhocário que eu desfiz. Mais uma camada de papel pardo picado. E por último, vou colocar as folhas. E está pronto o minhocário. Agora é só molhar e colocar as minhocas. Mas antes de molhar, eu vou colocar aquela segunda caixa que não tem furo nenhum embaixo. Eu não quero fazer uma sujeira. É importante que os buracos que você fez na lateral não fiquem tampados. Então, se você tem uma caixa que, quando você colocar por cima dessa outra,
fique esse espaço, essa altura, com os buracos livres, ok. No meu caso, eu preciso colocar um calço no fundo para evitar tampar os buracos. Todos os buracos estão livres, as minhocas vão ter oxigênio. E agora é só molhar. Você pode preparar o minhocário até uma semana antes de receber suas minhocas. Na verdade, seria até o ideal você preparar o minhocário alguns dias antes, porque os micro-organismos que tem aqui já vão começar o processo de degradação, você já vai ter a umidade correta e depois você coloca simplesmente as minhocas aqui em cima. Mas você pode preparar no dia mesmo que você receber. Bora colocar umas minhocas aqui? Normalmente se usa as minhocas vermelhas californianas para compostagem, como eu usei no minhocário maior que eu mostrei no vídeo anterior. Mas para esse minhocário compacto eu vou usar as super vermelhas europeias. Elas são muito maiores, podem chegar até uns 12 centímetros de comprimento. Elas também são muito boas para fazer adubo, mas elas são mais utilizadas como isca de peixe, já que elas são grandes. E também são muito boas para colocar direto no jardim ou na horta, porque elas criam túneis que vão ajudar a aerar o solo e vão permitir que a água e os nutrientes cheguem até as raízes das plantas. Moradoras devidamente acomodadas. Agora a gente coloca a tampa e tá aí. Coloca em qualquer cantinho da sua casa. Daqui a mais ou menos uns 2 meses, você já vai ter um humus para começar a colocar nas suas plantas. Existe uma modificação desse sistema aqui, se você quiser coletar o humus de forma mais fácil. No jeito que está aqui, você vai ter que separar de alguma forma as minhocas do humus no momento que você for precisar usar. Existe uma outra forma de fazer que você acrescenta uma outra caixa. E aí você vai ter uma caixa só com humus e outra caixa só com a minhoca. Mas se você quiser saber como fazer esse sistema de 3 andares para você ter o seu humus de forma mais fácil, coloca nos comentários e eu faço um vídeo para mostrar para vocês. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo.